comandante, atenção, aqui é o SMN e Draco no canal. Avistamos território, repito, avistamos território. Ele é um grande deserto de areia. Acredito que chegamos, senhor. Chegamos a Oldestia. Olá, Phoenixarianos! Aqui quem fala sou eu, o TH, narrador oficial do Pet Dono Ryan. No episódio de hoje, trago um documentário especial, A Conquista de Phoeniciaria sobre o continente de Oldeste. Este é o relato da primeira nação após os Constantinitas e os Aureanos a conquistar e manter a sua soberania sobre o continente. E mais importante, a única a conquistar também o apoio dos povos nativos. A história começa no final do reinado de Tadiore III, onde após a sua morte ele foi conduzido ao paraíso de Aetéria, onde lá recebeu a espada dourada da Tétrade Sagrada. E então ele entregou a relíquia ao governo imperial para ser protegida e passada a futuros soberanos. Enquanto isso, o Ikaesato continuava a se expandir, avançando sobre Dracônia e o continente de Oldeste, onde estabeleceu lá sua nova capital, a cidade de Viborg. Porém, havia um grande problema grave. Phoeniciaria estava sem um monarca. O povo vivia sob a administração do governo, mas sem a figura central do Icais. Faltava um líder, um símbolo de autoridade. Diante disso, os príncipes iniciaram a busca pelo verdadeiro sucessor de Tadiore III, Teodos Faustarion. Naquele momento, Teodos estava envolvido na rebelião constantinita. Para sobreviver, ele escondeu a sua identidade, abandonou o nome Faustarion e passou a viver sob o nome Al-Assad. Durante esse período, ele construiu uma família, casou-se e chegou até se tornar primeiro-ministro do domínio de Oldeste de Carolusburgo. Ainda assim, ele não deixou descendentes. Mesmo sem estar oficialmente preso, sua situação era na prática de um prisioneiro. Foi então que tudo mudou. Teodos recebeu uma carta oficial do governo de Phoeniciaria exigindo seu retorno com garantia de segurança. Ele aceitou e iniciou sua jornada de volta ao Ikaesato. Mas no caminho sofreu um ataque. Fora do plano institucional, em off-roleplay, remanescentes constantinitas, especialmente ligados às antigas lideranças de Amestre e Mavéria, realizaram um ataque criminoso contra ele, utilizando Doxy como uma forma de tentar impedir seu retorno e frear a expansão de Phoeniciaria. O resultado, meus amigos, foi o contrário. Em vez de enfraquecer Phoeniciaria, o ataque aumentou ainda mais o sentimento de revolta e retaliação dentro do Ikaesato. Apesar de tudo, Teodos conseguiu retornar, e então fielmente foi coroado. Teodos Faustarion assumiu o trono como Tadiore IV, retomando seu nome sagrado e rejeitando o paganismo constantinita que outrora havia sido doutrinado a seguir. Com isso, Phoeniciaria restaurava sua liderança, fortalecia sua identidade cultural e consolidava a partir daí a sua soberania sobre Oldeste. Com a subida ao trono, Tadiore IV iniciou uma reforma completa nas instituições militares de Phoeniciaria. A antiga armada do Ikaese, criada ainda no tempo de Tadiore III, deixou de existir como antes, e em seu lugar surgiram os Círculos Imperiais. Na prática, o exército foi dividido em setores estratégicos mais organizados e eficientes. Um dos mais importantes foi o Círculo Imperial de Oldeste, que reunia regimentos, esquadras e forças-tarefas, tornando-se peça-chave nas campanhas militares que viriam a seguir. Com esse exército formado, Tadiore IV colocou em prática a chamada Carta Magna, ainda escrita no antigo idioma pagão Sutor, uma herança das crenças ocultistas ligadas a Lao que haviam persistido em Phoeniciaria. E foi a partir daí que o cenário começou a mudar. Com a nova estrutura militar, Phoeniciaria passou a atrair os próprios carodianos que se diziam ser descendentes de Áurea. Muitos migraram em massa para Phoeniciaria, enfraquecendo por dentro o domínio de Carolusburgo. Há um detalhe muito curioso sobre esse fato de migração, que o Cássio, o antigo imperador ariano, chegou a agradecer pela saída de Teodos do domínio. Bem, provavelmente ele se arrependeu depois disso.
Além das reformas, Tadiori IV trouxe um símbolo novo para a nação. Nas instituições de Fênixiária foi hasteada a bandeira gloriosa, um estandarte dourado com a águia bicéfala, um símbolo forte que representava exatamente o que Fênixiária precisava naquele momento: poder, soberania e identidade. Com tudo preparado, veio a guerra. Tadiori IV mobilizou suas forças contra os territórios da igreja pagã estefânica. Ali aconteceu a Batalha de Niege, em uma província que antes havia pertencido aos arianos. A vitória abriu caminho para a ocupação completa da região. Em resposta, os constantinitas junto ao seu domínio tentaram retomar o território, mas eles fracassaram. E esse fracasso abriu espaço para algo ainda maior: o avanço total das forças fênixarianas pelo norte. Logo depois veio o desembarque. Os fênixiários chegaram pela costa da província carodiana da Burvânica, onde ali ocorreu a tomada da Burvânica. Os carodianos foram obrigados a recuar até Belbata, enquanto o Fênixiária assumiu o controle total da província de Burvânica, Cape Edward e Octávia. A campanha continuava. As tropas marcharam até Belbata e enfrentaram os inimigos na Batalha de Inri, mais uma derrota carodiana. O recuo agora era direto para a capital, Carolusburgo. E Fênixiária foi atrás. As forças avançaram, cercaram a cidade e tomaram todas as províncias ao redor. Carolusburgo estava isolada, uma cidade com peso enorme, construída pelo próprio Teodos no passado, mas em 38 JS, durante a chamada Noite Infernal, tudo mudou. Os fênixarianos invadiram a capital e não deixaram nada de pé. A cidade foi incendiada, as casas destruídas, metais derretidos, armas confiscadas, o tesouro nacional foi tomado, móveis foram vendidos. O prejuízo para os carodianos chegou a cerca de 100 mil gralates, enquanto Fênixiária recuperou aproximadamente 40 mil gralates, que foram investidos na economia e na geração de empregos. Carolusburgo caiu, e com sua queda veio a consolidação. Os territórios ocupados foram oficialmente anexados ao Ikaesato. Esse grande movimento ficou conhecido como a Retomada, uma campanha que marcou a queda definitiva dos constantinitas diante de Fênixiária, um feito que não era visto desde a queda dos próprios aureanos. Fênixiária não apenas venceu, ela reconquistou tudo. De Odestia mergulhou em um momento breve de paz. Enquanto os fênixarianos voltavam as suas forças para esmagar a rebelião constantinita, um movimento inesperado surgia no cenário internacional. O Sacro Império de Honor, então governado por Filipe I dos Habsburgo, decidiu estender a sua mão. Antigos inimigos durante o reinado de Tadiori III, agora aliados. Um tratado de amizade e co-prosperidade foi firmado, e com ele nasceu uma nova frente unida sob o mesmo objetivo: erradicar de uma vez por todas a chamada escória constantinita. Com a anexação definitiva de Odestia, Tadiori IV não perdeu tempo, determinou a completa reformulação de identidade do continente. Os antigos nomes marcados pela influência constantinita e aureana foram apagados. Em seu lugar surgiam novas províncias com raízes genuinamente fênixarianas. No norte surgia Frausbjorg, Bialgário, Verdun e Lanis. No sul, Viensvit, Tachoine, Augsbjorg e Rasnigário. Odestia agora carregava a marca de Fênix em cada canto. Era mais do que um domínio territorial, era o início de uma profunda assimilação cultural. Mas a paz não duraria. Na província de Tachoine, das sombras emergia um novo inimigo, um grupo paramilitar, violento e radical. Surgia com um único propósito: resistir à ocupação fênixariana. Seu nome ecoaria pelo continente, a Companhia Militar de Rússia. Vestidos com casacos marrons e marcados por um símbolo impossível de ignorar: o chapéu vermelho. Eles rapidamente se tornaram um rosto de rebeldia, um desafio direto à ordem imposta pelo Ikaesato. À frente deles estava ele, Jack Drago, autoproclamado czar de Rússia, líder fanático e estrategista do caos. Seu primeiro ato foi brutal. Em Tachoine, casas foram incendiadas, mulheres sequestradas, crianças assassinadas. Não era apenas revolta, era terrorismo puro, alimentado por ódio e extremismo anti-fênixariano. O conflito era inevitável. Fênixarianos e russianos se enfrentaram repetidamente. Batalhas intensas marcaram províncias inteiras: Ilanis, Bialgário, Vicenvite, todas manchadas pelo fogo da guerra. Então, quando o conflito parecia interminável, veio o inesperado. Jack Drago procurou o governo imperial e, em um ato surpreendente e controverso, reconheceu formalmente Tadiori IV como soberano legítimo de Rússia. Mas a história ainda guardava mais um capítulo. Tempos depois seria assinado o Instrumento de Liquidação de 53 JS, um acordo que redefiniria o destino da região, devolvendo parte de Rússia à influência da família Drago. Uma paz frágil, um acordo instável.
em um continente que ainda estava longe de conhecer o verdadeiro significado de tranquilidade. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso documentário. A história continua a ser escrita até nos dias atuais. Temos muitas novas informações, mas isso fica para um próximo episódio. Deu muito trabalho fazer esse documentário e nós fizemos de coração. Obrigado por acompanhar o Fênix e Oren e continue nos apoiando em nossos projetos. Fênix Subra, até mais. Ariano, onere i valori, impassibili.